Esse é o maior desafio. Não é o que sai dos lábios, mas é tentar calar os nossos desejos e as nossas emoções, os nossos sentimentos. Para cada pensamento que dirige a Deus, existem bilhões que deles se afastam, refletindo apenas o mundo em volta. Você nem sabe quem realmente é. Será que nós sabemos quem realmente nós somos? Será? Será que a gente entende que cada um de nós somos um micro-universo dentro de um macro-universo? Quando Jesus afirmou que vós sois deuses, ele quis afirmar que nós somos um verdadeiro universo. E segundo alguns estudiosos, o corpo humano é uma verdadeira galáxia. Nós possuímos mais de 60 bilhões de células no nosso próprio universo, que é o corpo humano. O seu eu é divino, mas você não conhece sua natureza essencial. Os jogos mentais com que ele se delicia não permite que se aproxime dela e não ao menos questione quem você é. Você nunca perguntou quem sou eu? Será que a gente já fez essa eterna pergunta? Quem realmente eu sou? Baixa ali para mim. Quem realmente eu sou? Será que a gente já fez essa pergunta? Quem realmente eu sou? Será que a gente já parou para refletir sobre isso? Quem realmente eu sou? Se você desconhece quem realmente declara amor a Deus, se você desconhece quem realmente declara amor a Deus, não pode sequer afirmar que seja você quem ama, ou se apenas reflete ideias, pensamentos ou modismo à sua volta. Muitas das vezes é uma necessidade da gente olharmos para o próprio espelho e nos dizermos quem realmente eu sou e por que eu estou assim. Eu não sou assim, eu estou assim. Eu estou em um momento de transição, mas eu não sou essa pessoa que vos fala. Eu estou transitoriamente vivendo uma experiência divina na Terra, em uma personalidade, cuja personalidade chama-se Francisco, José, Júnior, Carlos, enfim. Nós, em cada mergulho na Terra, nós adquirimos uma nova personalidade, uma nova experiência. É uma experiência divina do ser espiritual mergulhado no mundo da matéria. Então, a gente percebe que, como pensa, pois, ser possível estabelecer relações permanentes com o divino, se você não sabe realmente quem é, e Descartes não sabe quem ele seja? Se desconhece, conheceria o divino, porque sua natureza é divina. Isso é muito profundo, meus irmãos, porque a nossa natureza é divina, mas a gente não tem dimensão dessa nossa verdadeira natureza. Nós nos conhecemos muito na superficialidade e não na profundidade. E quando a gente mexe com esse mundo emocional, esse mundo arcaico do nosso consciente mais profundo, a gente começa a ter uma dimensionalidade da nossa verdadeira vida existencial. A gente começa a perceber que podemos ampliarmos a nossa visão de vida, os nossos canais extrasensoriais se ampliam na medida em que gradativamente a gente vai elevando, despertando esse eu divino que existe em nós. Então essa é a pergunta: quem sou eu e você? Porque o outro não deixa de não ser uma extensão de você, porque o que você tem, o outro também tem.
Todos nós tivemos o mesmo princípio inteligente, tivemos o mesmo ponto de partida. Quando você conhecer o seu eu, saberá que é Deus que em verdade obra e que você é apenas o instrumento do seu agir. O que é que João da Cruz quer dizer com isso? Quando você conhecer o seu eu, saberá que é Deus que em verdade obra e que você é apenas o instrumento do seu agir. Nós somos esse instrumento do agir quando você começa a ter a ampliação dessa consciência do seu eu divino. É no momento em que você faz um mergulho na profundeza do mar, dessas marés do nosso mundo emocional, essa onda gigante chamada de onda tsunami, quebrando as nossas placas tectônicas dentro do nosso mundo mental, do nosso mundo emocional, dessa onda gigante, desse mar emocional que nós somos gerados por essas ondas emocionais. E quando a gente chega lá na profundeza do ser, do nosso eu divino, e que a gente amplia a nossa percepção de vida através da terapêutica da dor, através da meditação, através da mudança de paradigma, da mudança de postura diante da vida, a gente amplia os nossos canais e nós começamos a ter uma nova percepção de um novo mundo. O mundo se tornará muito mais saudável no momento em que mudarmos a nossa postura mental. E essa mudança de postura perpassa pela reforma íntima, pelo autoconhecimento, para o mergulho em você mesmo e perguntando quem realmente eu sou, qual é a minha função na linha do tempo, na escala evolutiva da evolução na humanidade, qual é o meu papel preponderante nesse projeto de vida espiritual em que eu estou exercendo na Terra. Portanto, todos nós temos uma experiência espiritual, todos nós vivemos uma missão espiritual na Terra, todos nós temos essa função espiritual, ninguém está aqui por acaso. Então a gente tem que estar sempre fazendo essa pergunta: quem realmente eu sou e para onde eu estou caminhando? Jesus declarou uma condição para que o indivíduo pudesse amar. A verdadeira caridade não se aperfeiçoa sem o silêncio interior. A verdadeira caridade, não se aperfeiçoa sem esse silêncio interior. Porque os espíritos iriam afirmar: fora da caridade não há salvação. É através da terapêutica da caridade que nós vamos ampliando a nossa percepção de gratidão. Quando nós estendemos as mãos ao próximo, ajudando o próximo, estaremos contribuindo para a evolução da humanidade. Quando uma borboleta bate as suas asas aqui na região, o bater das asas dessa borboleta vai ter ressonância do outro lado do planeta. Aquilo que nós fazemos aqui vai ter ressonância do outro lado do planeta. A caridade que é exercida nessa cidade, quando nós temos um ato de gratidão, de misericórdia para com o próximo, isso vai repercutir na consciência cósmica universal. O universo, como eu falei ontem, o John Kovac coloca isso, nós somos parte integrante do universo, e na medida que eu penso, que eu faço a caridade, que eu ajudo, eu estou contribuindo para a manutenção saudável do universo. Tudo que está no universo está em nós, porque nós somos parte integrante desse universo. Se eu oro para Deus, eu estou contribuindo para modificarmos o pensamento negativo que muitos ainda auram sobre a humanidade. Então o que nós fazemos aqui certamente terá repercussão em outros universos, em outras galáxias muito mais distantes. Quando o Mestre Jesus afirmou que há muitas moradas na casa do Pai, e que essas moradas são as moradas espirituais, o mundo espiritual, como também
os outros planetas. Há planetas que as civilizações são muito mais avançadas e que a compreensão de Deus, a visão de Deus nesses mundos mais avançados, aonde esses espíritos vivem numa escala de evolução maior do que a nossa, a compreensão de Deus desses espíritos que habitam a região de Órion, segundo a narrativa de Filomeno de Miranda, a região de Órion, que é chamada a constelação de Alcione, os espíritos que lá vivem, que reencarnam lá, a compreensão de Deus é completamente diferente da nossa compreensão, porque a nossa compreensão em relação a Deus é uma compreensão limitada, porque a gente quer ter Deus da forma material, e todo esse pensamento de João da Cruz vai dizer que Deus é muito mais do que isso. Então lá na região de Alcione, os espíritos vão dizer que a compreensão de Deus é outra percepção, é ser algo muito mais divino. Então, a gente percebe que todos nós estamos interconectados entre os mundos. Os mundos são solidários uns aos outros. Os mundos vivem em uma verdadeira migração. E nós recebemos periodicamente reencarnação em massa desses espíritos oriundos de outros planetas que vêm despertar na consciência humana a percepção de Deus. E a gente vem abordando essas questões quando, na década de 80 para cá, na década de 70, tem ocorrido uma reencarnação em massa de espíritos que alguns chamam de crianças índigo, crianças cristais, e que essa nova geração são espíritos que não têm um karma coletivo que nós temos, são espíritos que não têm os débitos de vidas passadas, são espíritos que estão reencarnando em uma estrutura biológica mais adequada para suportar a intensidade, a irradiação dessas entidades altamente evoluídas que veio e está entre nós, contribuindo para a mudança de paradigma da humanidade. É uma fase de mudanças, de provas de expiação para o mundo em renovação, em uma grande transição. E a gente percebe nessa nova geração de crianças, de jovens, de adolescentes, que a forma de pensar e de agir dessa nova geração é completamente diferente. E na medida que a gente vai colocando uma semente de luz no coração dessa nova geração, a percepção de espiritualidade, de consciência crística que essa nova geração tem é outra. E a gente está percebendo isso, que nós estamos em um processo de transformação radical, e temos visto isso na sociedade brasileira com a onda, aquele juiz, o Sérgio Moro, se eu não me engano, ele tem 45 anos de idade. 45 anos de idade é muito novo. É uma nova compreensão. Alguém teria que reencarnar e não basta. Desde a época que D. João VI vem se utilizando de forma inadequada das nossas terras brasileiras. Toda essa história política que a gente está vendo hoje é resquício da história do Brasil Império. São os resquícios. E hoje veio uma figura, um jovem de 45 anos, a maioria juízes jovens, que estão moralizando a sociedade brasileira. E é exatamente isso que está ocorrendo. É uma nova geração, que essa geração de figuras do mundo político, eles vão ser rechaçados, serão recambiados para outras regiões. Isso em vários setores da vida profissional. Por isso que nós estamos vivendo momentos decisivos na nossa existência humana na Terra. Os espíritos responsáveis pela evolução do nosso planeta Terra, eles estão apertando o cerco. Ou a gente muda, ou muda. Não há outro caminho. O único caminho é a mudança interior, a reforma íntima, a busca de Deus em você, para que você procure construir um mundo mais
saudável. E é exatamente isso que nós estamos propondo na manhã de hoje, com esse tema Em Busca de Deus. Quando a gente tem Deus em você, você modifica a sua casa, a sua família, vai sentir o efeito da sua mudança, da sua postura. O seu vizinho vai perceber que você está mudando, a rua muda, a cidade muda, o estado muda, o país muda, o mundo muda, a humanidade mudará no momento que você tiver a atitude positiva de mudar a sua postura diante da vida e diante de todos. Modifiquem-se. Modificando-nos, modificaremos o mundo, e o estado de ventura em que nós nos encontraremos será outro estado de ventura, porque quando Jesus afirmou no Sermão do Monte: bem-aventurados os brandos e pacíficos, pois que eles herdarão o reino dos céus, o que nós mais aspiramos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é pelo mundo mais saudável, pelo mundo mais positivo, e não o mundo em que a gente vê pelos telejornais, pelas mídias, há uma degradação total, mas o amor tem feito com que os pecados sejam sufocados. O amor é muito maior do que uma multidão de pecados, e nós certamente estamos fazendo a diferença. Cada um de nós estamos contribuindo para modificar o psiquismo espiritual da humanidade. Então, Jesus declarou uma condição para que o indivíduo pudesse amar a verdadeira caridade. Não se aperfeiçoa sem um silêncio interior. Eu já li aqui, né? O quarto interno em que deve orar é a mente vazia de interesses. Ali tomará os primeiros contatos com o divino. No silêncio, a linguagem do amor será a união dos semelhantes. Amor com amor. O verdadeiro amor se expressa sem palavras. Essa colocação do monge João da Cruz, quando ele diz: o quarto interno que se deve orar é a mente vazia. Mas é possível esvaziar a mente? Como é possível esvaziar a mente? Diante dessa turbulência emocional, diante desse mar emocional de formas de pensamentos, como é possível esvaziar a mente? Esvazia o coração. Entre em estado de graça, em estado de êxtase. Vai exercitando devagarzinho. Quando a gente começa a orar ou meditar e vir algumas ideias negativas, não vá contra as ideias negativas. Deixe que essas ideias cheguem. Quanto mais você diz: eu não quero pensar nisso, mas a mente mente, e ela fortalece aquelas ideias que estão aparecendo no seu mundo mental. Relaxe, envolva. Quando nós estivermos em meditação, logo no início, e vem algum pensamento, alguma coisa de fora, deixe o pensamento chegar. Envolva com outro pensamento que você está produzindo. Você é capaz de produzir simultaneamente dois pensamentos. Se há um pensamento desagradável invadindo o seu mundo mental no momento da sua meditação, o envolva, chame, participe, chegue, companheiro, faça parte. Eu estou meditando, é a sua meditação dialogando com você mesmo. Você vai envolvendo e vai se modificando, e na medida que você vai fazendo esse exercício, você vai percebendo que com o passar do tempo, você começa a ter um estado de graça, e a sorrir interiormente, e sentir o divino em você. É exatamente quando a gente expressa esse verdadeiro amor. O verdadeiro amor está centrado na presença divina, do divino que existe em nós, nesse ser de luz, essa semente de luz, esse vagalume que existe em nós. Porque tem muitos que desejam ter a luz de uma estrela, mas aquele que ainda não tem uma luz de uma estrela, contente-se com a luz de um vagalume, porque a estrela de hoje, ontem foi um vagalume. O vagalume de hoje, amanhã será uma estrela. Assim somos nós. Nós somos essas estrelas.
Somos essas estrelas, somos esses vagalumes que amanhã se tornará uma estrela, mas desperte a luz do vagalume, desse pirilampo que acende e apaga, acende e apaga. Porque muitas das vezes a gente não consegue manter a luminosidade, porque ele vai, apaga e acende a luz do vagalume. Somos vagalumes, que há períodos que a luz está acesa e há períodos que a nossa luz se apaga, conforme João da Cruz coloca, é a noite escura de cada um de nós. João da Cruz viveu a sua noite escura, é o momento das tormentas, é o momento das nossas confusões mentais, é o momento das nossas indecisões, das nossas angústias emocionais, do certo, do errado. É a noite escura que João da Cruz fala, que é a tomada de consciência, quando o eu interior está em briga com o ego. Há essa noite escura que sobrecai cada um de nós, aonde a gente fica tentando dizer o que é certo, o que é errado, e entra aquela onda de angústia dentro de nós, aquele vazio existencial, aquela crise de valores, aquele questionamento que a gente deseja fazer a você mesmo para ter uma resposta imediata, e a gente não consegue, porque nós estamos nos afogando no nosso próprio mar emocional.